Exatamente. É que é outra coisa. Uma vez é outro desenho. Fui a escrever uma. Já fazia os lençóis, portanto, os meus instrumentos eram uma agulha e uma linha. Era o meu pincel. Ainda bem que também tinha lápis para fazer o desenho. E depois. Fiz aqui uma exposição, tive um catálogo aqui na 111 e depois ofereci esse catálogo. Acho que foi ao Helder Macedo. Depois queria escrever uma dedicatória, mas eu estava com a agulha e com a linha. Vou bordar. Vou bordar numa página, mas já não sei. Uma coisa curta, com certeza. E depois li do outro. Eu levava 3 quartos de hora a assinar os lençóis. Era fantástico. 3 quartos de hora a escrever o meu nome. Tudo bordadinho. E bem bordado. O lençol era bordado, não ia escrever a tinta em cima do lençol. E então, ao ver o avesso, tem-me aquela, mas se eu agora copiar o avesso, na página seguinte, tem outro avesso, e depois de copiar este avesso na página seguinte, e assim fiz livros bordados. São todos furados com a mesma palavra, e o avesso, está aqui escrito, Goethe, é verdade, tens um dia que expor aqui o livro Verdade Goethe, pois, o livro que eu escrevi Goethe, assim, vai tudo assim, e depois, como se fazia na escola alemã, porque na escola alemã havia uns cartõezinhos furados, que tinha depois já uma flor, ou um vasinho, ou uma casa, ou um calções, assim, e que furado. E era com uma agulhinha, uma linha assim, uns buracos grandes, uma agulha grossa e tal, e no fundo foi isso. Mas aproveitando o avesso e seguindo, continuando. E depois o Goethe escrevi, tem a capa amarela de plexiglass, e por dentro é cartolina. E fica logo no avesso, porque fazia sempre de maneira a passar a ser uma linha só. E depois o outro foi uma palavra escrita em japonês, que é sombra, em japonês é kage, e pedi a uma amiga que me escrevesse, e logo a seguir já não é japonês. Eu queria saber se ainda era japonês. Percebe, mesmo a saber japonês, já não é japonês, já está uma rescalhada. Mas é um livro que nunca mais acaba. E foi por isso que o Paulo Pirtoval na exposição, com os infinitos e aquilo tudo, porque é um livro que se pode continuar a ver se nunca volta ao princípio, nunca volta. Porque tem um nome, não dá, nunca mais dá. Nunca mais chega ao princípio. Falaste da escola alemã. A escola alemã foi um lugar também de descoberta na Madeira. Muito bom, muito bom. Eu fiquei surpreendidíssimo quando soube que havia uma escola alemã na Madeira da tua infância. Sim, houve uma escola alemã. Deve ter sido antes, as escolas alemãs, foi antes dos Goethe Instituto, não? Pois, porque eu andei, depois entrei para a escola em 1934. Não foi muito, porque era num sítio muito bonito, tinha um jardim, depois tinha tantas coisas em madeira, depois era em madeira, e cantávamos muito, e depois havia muito teatro, e sempre foi assim, mesmo depois eu fiquei na escola até aos 13 anos, por exemplo, a aula de botânica, sempre fazia flores, depois vinha, ensinava as flores, era sempre tudo, sempre as coisas umas dentro das outras. Por exemplo, a Bíblia, tínhamos uma aula de Bíblia, mas o livro era tão bonito, tínhamos de ver aquelas gravuras, contar a história. Havia sempre, assim como aprender o alemão, na escola alemã não se dizia uma palavra de português. Tinha que se perceber, fazia-se já, a professora fazia. E depois, aí conseguíamos sempre. E isso foi bom. Então, se diz até hoje. Porque em casa a minha avó ensinava português. Quer dizer, pode ser assim. Havia uma professora de português. Havia uma colónia alemã grande. E o cônsul alemão.
Depois houve um período da guerra civil, mas nós não demos por isso. Quando chegava o Kraft das Freude, que é o barco dos estudantes, não havia aula, não havia escola, íamos íamos para o cais e depois íamos para o barco e depois havia o barco e depois havia muitos chocolates e pretos e era muito bom. E depois cantávamos e quem sabia uma poesia dizia a poesia ai, coisas tão grandes. Havia uma poesia que eu sabia dizer, tenho a impressão que aprendi aquela poesia, porque na escola havia um urso, o Teddy Bear, um urso Teddy Bear, e nunca tive nenhum Teddy Bear. Uma vez pedi um Teddy Bear para a Natal e tive um gato, mas assim... tive um gato, mas assim com os pés nenões, fofinhos que há agora. E, portanto, na escola, quando soube a poesia de Cláudio, eu queria ter um Teddy Bear. Portanto, o Teddy Bear estava nas minhas mãos e ainda não consegui saber. Só sei a princípio. Eu tinha o Teddy Bear, depois era Zima, Teddy Bear, e depois não sei mais. E ninguém, ainda não encontrei o meu irmão. Bem, tem que ser um velhinho para saber. É isso. E depois havia música. A professora, uma das professoras tocava violino, depois escrevíamos as canções, o Schubert disse tudo, Mozart disse tudo. Está aqui um menino que é o meu afilhado. Vai para trás que eu cantei Mozart com língua a mais, para ele adormecer. Sabe que é com língua a mais, depois já tinha que era Mozart, depois a gente escrevia no caderno das carteirinhas, escrevia a carteirinha, e foi muito bom a escola. Aí chorei quando acabou. Eu sei. Foi muito importante, porque havia alunos de todos eles, havia na Madeira assim, ingleses, e os consulados, e iam todos para a escola, e as Alemanhas, portugueses. E a Alemanha é o primeiro país onde tu vais para os de Portugal, não é? Sim, foi, mas o alemão foi por causa disso. Porque uma vez vieram à Madeira, bem, turistas, havia poucos turistas em Lisboa, e estávamos nas Belas Artes, e depois já se faziam as coisas ali no porto, naquela loja de luzes, uma loja de luzes, depois tinha uma coisa em cima, que eu vi, era uma galeria, depois à nossa disposição. Sempre lá assim umas exposições, e fizemos uns postais, e depois encontramos na segunda rua, se foi lá, assim por acaso, dois alemães, porque eu não sei para onde, e a gente disse logo, e depois eu disse logo em alemão. E depois começámos assim a falar, e, portanto, depois ficámos amigos, depois um deles até conhecia o Ian, depois mais tarde é que estou a conhecer o Ian, e depois nós queríamos ir para Paris, claro, mas metiam um bocadinho de dinheiro, sem nada. E na Alemanha eles estavam no Munique, e depois o Ian também estava lá na academia, e são assim coisas que ajudam um bocadinho a vendemos assim os carros e coisas boas para aí fora. E depois, mais tarde, tens um período na Britânia, que é onde contactas mais. Isso foi já, sim, aí foi o DAD. E o outro da Alemanha, não é? Sim, o da Alemanha, o período, já com espaço, com aquilo. Sim, isso foi muito bom. Mas é muito engraçado. Era um dos programas mais generosos, eu acho que vale a pena sempre salientar isso, porque muitas vezes em Portugal também hoje se começa a falar em residências de artistas, mas há muitas residências de artistas que se fazem no mundo, mas esse é um dos programas mais generosos que... Sim, porque a bolsa é no fundo igual à da Ford, quer dizer, essa DAD, que eu acho que os americanos, a zona americana, não era residência de artista, eram ateliês em detalhe. Mas como o diretor sabia que nós morávamos em Paris, que tínhamos residência em Paris, pudemos ficar lá, éramos os únicos que dormiam lá, porque havia latino-americanos e assim, estavam, não sabiam onde é que iam parar, e depois ficavam lá um bocadinho, depois instalavam-se e coisa, e isso era complicado depois por fora, porque não era permitido ficar lá. E depois tínhamos uma residência que eles é que, depois, quer dizer,
e aí é mesmo a volta como deve ser. Porque quando nos convidavam, é que já te conheciam e tinham confiança. Não era preciso fazer relatório, não era preciso fazer nada. Não, convidavam, quer dizer, podes mostrar a nossa, mas já te conheciam. E depois no fim é que pediam, se quiséssemos fazer uma exposição, e que nós temos muito de ler, porque justamente esse estava tão isolado de Berlim, no meio da Alemanha, que era para conhecermos, e conhecemos muito, foi muito bom, muito bom. Mas o facto de saber alemão também ajudou-me muito. Fizemos logo uns amigos que eu já tinha, que eram de Berlim. E depois há outra coisa, as crianças têm que aprender muito. Eles estão, não custa tanto como aprender o português. Quer dizer, é claro que chegar a marca, mas aprende, está-se na escola. É assim, e depois, o facto de saber, não ler o Rio Careira, não. Ler o Rio Careira, mas pode saber as línguas todas. Mesmo assim, estou muito agradecido ao Paulo Quintela pela tradução que me revelou o Rilke quando era adolescente. Mas tu não fazias só os teus livros, começaste a fazer toda uma série de edições também, tratava dos convívios, dos cartazes, para as exposições, para o teatro também, não é? Eram tão, bem, o teatro tinha que ser mesmo, porque se não havia público no primeiro dia, eram sempre 3 vezes que se fazia, nunca se fazia menos 3 vezes. Precisávamos de um dia inteiro para montar. O público tinha que estar ali, naqueles 3 dias, não ficavam um mês, não é? Tinha que ser. Mas há sítios onde é em Paris, o Festival do Outono, muito tempo antes, eles já vêm ver um ensaio mais melhor possível, para entrar no programa, essas coisas todas. E já os jornalistas já vêm, antes para sair, o teatro é feito naquele dia, eram 3 dias, e já vem, já vinha a coisa do diário. Tinha que ser mesmo antes, senão não. Eu tenho a ideia, não sei se é verdade, que para ti imprimir era algo que se fazia em casa. Sim, foi em casa. Para agora. Porque foi o Manuel o primeiro a ir para a tipografia, não? Sim, o Manuel esteve na Biblioteca Nacional, mas isso era o... Mas saía para imprimir um livro fora de casa? Não, era em casa, era tudo em serigrafia. Só mais tarde com os catálogos? Sim. E depois, na altura do currículo, tínhamos a serigrafia e por nossas cores que se queria, até também prateado, eu fiz uma serigrafia com prateado e assim. E naquela altura, as revistas eram tudo preto e branco. E o menino dizia assim, se havia uma altura, era Estado, Jardim, Cena, diga assim, uma revista a cores daquela categoria. E depois, quando ficámos só outra vez os 4, então resolvemos, cada um faz um número, acho que ele reuniu primeiro, e convida quem ele quer, e os outros ajudam. E deu muito bom resultado. Não há o número do René, o número do Ian, o do Cristo, o do Cristo é o que e depois o meu é o outro. Portanto, todos ajudam igual e sugerem coisas, mas quem manda é o que organiza tudo e assim, mas deu muito bom resultado. Mas é preciso entender bem. No meio disso, começam a surgir os álbuns de família. Isso foi logo no princípio, quando comecei a primeira sombra, que me diziam assim, sombras, uma vez que eu fui misturar umas coisinhas a uma galeria. Não digo não, não vale a pena. Em Paris. E depois, aqueles quadros brancos, só com o escritor.
Mas são cerealitas, já se fez no século XVIII, o que é que tu vais fazer? Eu sabia o que é que ia fazer depois, que ia vir tudo o que veio, mas não é. Bem, vamos para cá.